Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor, e você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. No vídeo de hoje eu estarei dando prosseguimento à série chamada Explica Poesia, uma série onde eu estarei todos os dias postando vídeos sobre uma poesia específica e explicando esta poesia. Então, se você está interessado em saber, gostaria de saber qual poesia eu me refiro, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Bem, a poesia que eu irei analisar hoje se chama Da Mesma Espécie que Você. Ela diz assim: que eu não desça um nível e nem me arraste pelo chão, ao ponto de enxergar a vida dos joelhos para baixo, atacando o primeiro calcanhar que me apareça. Mas se um dia desses eu cair nessa desgraça, que o encontro contigo me eleve até ao nível de beijar a sua boca. Só então minha escalada para o céu se inicia e eu vou mudando para ser e viver aquela outra forma de vida, da mesma espécie que você. E vem a pergunta: o que estava passando pela cabeça do poeta quando ele começou a escrever? A primeira imagem que me veio à mente foi uma serpente, uma cobra. E eu comecei então a pensar e a imaginar algumas características da cobra. A cobra causa um certo repúdio, medo nas pessoas. A cobra é um animal rastejante. A cobra é um animal que ataca. Tem um simbolismo de significar a traição, a maldade. Você lembrar lá em Gênesis, no Jardim do Éden, você tinha uma imagem de uma serpente incorporada por Satanás, o diabo. Então, toda essa atmosfera, esse universo foi sendo construído em torno dessa serpente. E a partir daí, a poesia ela foi fluindo. E eu fui escrevendo os elementos, e eu fui escrevendo tudo aquilo que me veio à mente, né, em cadeia, né? Então, a cobra, como vi, um animal peçonhento, que rasteja. Rastejar significa humilhação, significa estar preso à terra, não ter liberdade, estar num nível inferior. E a partir daí, outras imagens foram sendo geradas. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Bom, a primeira parte do poema: que eu não desça o nível e nem me arraste pelo chão, ao ponto de enxergar a vida dos joelhos para baixo, atacando o primeiro calcanhar que me apareça. Então, o eu lírico coloca uma situação que ele não quer passar, ele não quer descer o nível, ele não quer viver se arrastando pelo chão, ele não quer viver uma vida sendo limitada, enxergando a vida de forma limitada, dos joelhos para baixo, ou seja, ele não quer ter uma visão e um comportamento de serpente, ele não quer chegar a esse estado animalesco, ao ponto de atacar, ferir, machucar. Então, a primeira parte do poema mostra o temor, mostra que o eu lírico não quer se submeter a viver esse tipo de vida, que ele vai associar, né, de maneira bem sutil, a um animal rastejante, que nesse caso é melhor caracterizado, é melhor identificado por uma serpente. A segunda parte diz assim: mas se um dia desses, bem, e agora vamos para a segunda parte. Mas se um dia desses eu cair nessa desgraça, que o encontro contigo me eleve até o nível de beijar a sua boca. Olha só, apresenta a situação que é repugnante para ele, ele não quer viver esse mesmo tipo de vida aqui. E que isso não me aconteça. Se Deus quiser que isso não me aconteça. Porém, se eu cair nessa desgraça, que desgraça é essa? De viver uma vida rastejante, de viver uma vida humilhante, de viver uma vida animalesca, de viver uma vida de visão de cobra limitada, só olhando a vida de uma maneira turva, pequena. Ele diz assim: mas se um dia desses eu cair nessa desgraça, ou seja, se isso um dia me acontecer, que o encontro contigo me eleve até o nível de beijar a sua boca. Uma vez
ele caindo nessa desgraça, ele só vê uma saída, um encontro com a amada. Somente encontrando-a, ele poderá elevar-se, sair daquele estado de humilhação, um nível inferior e ir subindo até chegar ao nível da boca desta amada. O eu lírico, então, ele começa a ver na amada o seu caminho. Então aí você já começa a perceber que esse ser vai subindo, subindo. Aí me veio a ideia de uma serpente subindo numa árvore, subindo, até que essa serpente, esse eu lírico, ele está no mesmo nível da amada. Então a fuga do eu lírico, o meio que ele encontrou de sair desse estado é ser elevado até o nível da boca da sua amada. Então ele vai subindo, vai se elevando, vai subindo. Desta forma, ele vai encontrar uma saída, beijando a sua amada. Então, o que acontece após isso? A terceira parte. Só então, minha escalada para o céu se inicia. Ou seja, eu estava rastejando, eu subi como uma serpente numa árvore, fui até o nível de beijar a boca da amada. E a partir do momento, eu inicio a minha escalada para o céu. A minha escalada para um nível bem superior. E aí, você pode imaginar várias coisas, né? Você está num nível de beijar a boca da sua amada e você inicia uma escalada para o céu. A boca dessa amada é um portal, é um lugar que te leva a delírios, a prazer, que encanta você e você se eleva ao beijar a sua amada. E o processo de transformação vai cada vez mais se intensificando e a última estrofe diz assim: eu vou mudando para ser e viver aquela outra forma de vida da mesma espécie que você. E a escalada do céu se inicia e a pessoa, o eu lírico, vai mudando para ser e viver aquela outra forma de vida da mesma espécie que você. Qual é a espécie do eu lírico? É uma espécie. Qual é a espécie desta pessoa que ele foi se elevando até o nível da boca dessa pessoa? É uma outra espécie. Mas no momento que ele consegue beijá-la e ele vai se elevando, ele vai se tornando semelhante da mesma espécie que o seu amor. Qual é a espécie dessa pessoa amada? Ela pode ser o quê? Do ponto de vista, pode ser que uma cobra, uma serpente se transforme numa pessoa humana? Ou qual conotação que nós devemos, que nós podemos colocar da mesma espécie? Qual espécie dessa amada? Um anjo? Um ser transcendente? Já que estamos falando de uma elevação, de uma evolução, o que seria da mesma espécie? Qual seria essa amada? Com certeza é um ser transcendente, porque está muito acima ou além da experiência do eu lírico, que vinha rastejando pelo chão, vinha comendo pó e tendo uma vida extremamente limitada, de visão limitada, semelhante a uma serpente ou outro ser rastejante. Não só isso, mas de violência, porque o texto diz, atacando o primeiro calcanhar que apareça. Mas, de repente, o encontro com um ser de uma outra espécie faz com que esse elemento eu lírico, na sua forma animalesca, limitada, passa então a se elevar e se transformar e ser um ser da mesma espécie que a sua amada. Isso provocado por um encontro, provocado por um beijo, e esse beijo, né, fez com que essa pessoa subisse ainda mais num nível de transcendência. Ok? Essa, então,
é a explicação da minha poesia. Ah, mas eu pensei diferente. Ótimo. Mas eu sou capaz de colocar mais elementos que você. Interessante, melhor ainda. Porque a minha interpretação e a maneira como eu construí essa poesia passo a passo é de forma assim geral, simples, o que eu expliquei para vocês. Mas se você tem outras ideias que poderiam encaixar melhor do que eu, é excelente também. Né? É excelente também, porque isso só enriquece o texto poético, ok? Então, muito obrigado. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E em breve também, como eu disse, eu estarei convidando uma pessoa para falar da sua especialidade aqui no videocast. E outra coisa, essa poesia, ela está aqui na descrição. Quando você clicar no link aqui na descrição, você vai ser direcionado ao Instagram e lá eu estarei declamando essa poesia da mesma espécie que você, de uma forma bem diferente, e é interessante que você confira, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo.